Oh, mulheres, elas sempre estão com a razão. Elas sempre estão pontuando a falta. Sempre que o outro fizer, vamos pensar, ele fez para dar certo, ele fez com a boa intenção. Isso vai proteger o nosso coração de não assumir um lugar de juiz. Eu queria revelar para você, homem, e você, mulher, você não é o juiz dessa partida. Porque quem é o juiz no campo? É o que manda, é o que interpreta o lance. Quem nunca se revoltou com uma interpretação injusta? Ah, irmão, quando eu jogava com mais... Eu era conhecido como alguém esquentado, por incrível que pareça, no futebol. E aqui pra gente, eu já era pastor. Quando eu comecei lá em Agrestina, em 2007, irmão, então dá um desconto aí, né? Fui jogar uma vez com os irmãos, teve um lance lá do juiz, eu fiquei revoltado. E aí, numa reunião de pastores, o nosso pastor presidente disse, Júnior, tão calminho, mas quando entra em campo se transforma. Naquele dia eu fiquei tão envergonhado e arrependido. Mas se nós não tomarmos cuidado, queremos o quê? Ser o que manda no relacionamento. Ser aquele que interpreta tudo. Ah, você disse isso? Eu já sei por que você disse isso. Como a maldade está enraizada em seu coração. E às vezes o outro nem quis dizer aquilo. Ele só fez um comentário, uma observação. E se nós não tomarmos cuidado, colocamos a postura de um juiz. Sabe o que a Bíblia diz em Tiago, irmãos? Diz assim, Tiago 4, 11 e 12. Eu vou ler para você o regulamento. Diz assim. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão, do cônjuge, ou julga a sua esposa ou seu marido, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Agora fica sabendo, um só é legislador, que cria as leis, né? E juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, criatura, porém, quem és que julga o teu cônjuge? Então, queridos, estamos aprendendo aqui um princípio fundamental para a paz em campo. Você não é juiz. Você e eu não somos capazes de sondar o coração. Você está em campo como o outro e precisa olhar para o outro como um igual e não como um olhar superior da Suprema Corte. Pode falar, meu amor. Esse tópico dava para ser muito bem o seguinte: você não é a juíza. Porque as mulheres, mulheres, elas sempre estão com a razão. Elas sempre estão pontuando a falta, né? Porque você cometeu essa falta aqui, elas estão sempre com o apito na mão, elas estão sempre observando só um detalhe, amor, que o juiz dava falta que não era, né? Na minha opinião, porque eu queria fazer o gol. Aí falta, mas não foi não. O juiz dizendo, foi falta, mas não foi. Está roubando. Está roubando. Aí a gente já se coloca no lugar superior. Diz que você está colocando e aí. chama o juiz de ladrão. Isso é um juiz ladrão. Porque eu só não fiz... Quando eu ia naquela partida, era a melhor partida. Era o melhor momento do jogo. Após ele deu falta. E aí, mas nós ficamos indignados quando é o nosso time que está numa condição dessa. E se tratando de um casamento, quando o outro, sabe, está indo com a melhor intenção, o outro está querendo fazer o melhor, o outro está se esmerando, produzindo, correndo atrás da bola para fazer o gol para o time. Mas o outro está aqui como juiz. Interessante que juiz, ele só corre atrás do povo que está no campo, dos jogadores, mas ele não coopera com a partida no quesito de fazer gol.
Então, quando a gente vem para esse lugar de juiz, a gente ocupa uma postura que não é nossa no relacionamento e a gente deixa, sabe, o time desfalcado. Por quê? Porque essa não é a minha posição, a minha condição. A minha posição deveria ser aqui, com a bola no pé, rumo ao gol. Mas quando você se coloca aqui, você cruza os braços e fica só acompanhando a partida, só julgando, apitando, levantando a mão, mas você não se envolve. Então, esse lugar de juiz, né, em um relacionamento, ele é muito nocivo, porque o outro vai perder seu apoio de jogador, porque você abandonou a posição de jogador e veio para a posição de juiz. E aí, ao invés de ser 3, Deus, o marido e a esposa, agora está um cônjuge e Deus sozinho, e o outro está aqui na postura de juiz do jogo. Então, queridos, quando nós assumimos essa postura em campo, no campo do nosso relacionamento, nós perdemos, o time perde, o time está desfalcado, porque alguém assumiu uma conduta, uma postura que não tem autoridade para assumir. Sabe, Deus não nos deu a autoridade de sermos juízes nesse jogo de futebol. Então, quando você assume essa postura, você tem que abandonar uma outra postura. Qual? A de cooperador nesse time. A de um jogador que está ali para apoiar todos os demais que estão em campo. Então, queridos, parece ser algo tão simples, mas é tão sutil. Quantas vezes eu já me peguei olhando para Júnior aqui, Júnior em campo, se esforçando, se esmerando, com a bola no pé, sabe? E ao invés de estar aqui como aquele auxílio para receber a bola, tocar e tentar fazer o gol, eu saí, peguei o apito e fiquei só acompanhando o jogo, quando, na verdade, eu deveria ser essa cooperadora, essa jogadora junto com ele. Então, muitas vezes, o nosso relacionamento não está dando certo, a gente não está fazendo o gol, porque ajustes pequenos precisam ser feitos e não estão sendo feitos. Por isso, a importância de você vir para um culto como esse, onde você senta e você percebe que detalhes da vida a dois são ajustados, porque casamento é feito de detalhe. Um jogo de futebol, em se tratando do casal como exemplo, é feito de detalhes. Então, você e eu não podemos ocupar, queridos, uma função que não é nossa. Então, solta o apito, larga a bandeira, vai para o aquecimento, porque tem uma jogada, tem um jogo que está esperando por você, para que você atue como jogador e não como juiz. Posso ouvir seu amém pela fé? Amém. Deus é o juiz nessa partida. Ele é aquele que vai pontuar o que precisa ser pontuado. E muitas vezes nós estamos armados para o outro, julgando comportamentos e atitudes, e a gente erra muito. Eu acho engraçado porque, às vezes, né, no dia a dia do nosso casamento, o Júnior diz: Rose, você fez isso e você estava com essa intenção, não foi? Aí eu digo assim para Júnior: não, eu não tinha essa intenção. Aí ele diz: tem sim, tinha sim, que eu lhe conheço. Aí eu digo: amor, diante de Jesus Cristo, eu não tinha essa intenção. Aí ele fica todo gás, todo murcho então, assim. Então tem não, eu não lhe conheço, não estou lhe conhecendo. E estamos de fato nos conhecendo cada dia, mas já erramos muito nessa questão, e se não vigiar, erra de novo, de acreditar sempre no pior do outro. Gente, uma dica para não assumir um papel de juiz: acredita sempre no melhor do outro. Amém. Guarda o teu coração, guardemos o nosso coração. Sempre que o outro fizer, vamos pensar: ele fez para dar certo, ele fez com a boa intenção. Isso vai proteger o nosso coração de não assumir um lugar de juiz, até porque não temos essa condição por não ver o coração. A Bíblia diz que Deus, ele não vê como o homem vê. O homem vê a aparência. E Deus vê o quê, gente? Deus é o único capaz de ver o nosso coração. Então, entendendo isso, nós queremos fechar essa oficina inspirando o nosso coração a sempre esperar
pelo melhor do outro. Esses 3 pontos são suficientes para acrescentar a paz no campo, a paz em nossos relacionamentos. E sabe, também tem uma torcida, talvez pequena, torcendo por vocês, sem nem perceber que são os filhos. Os filhos estão assistindo a partida que o casal está jogando. E sabe que também o sucesso da carreira deles depende do sucesso que vocês dois estão construindo, sendo uma equipe de unidade. Que possamos ser, irmãos, um time que inspira a torcida chamada filhos. Porque eles estão de olho em cada lance, vendo cada passe, vendo cada frase falada. E é muito importante que possamos nos comportar em campo por amor aos nossos filhos.